terrorista deixou pelo menos 133 mortos. Pela manhã, mais de 700 especialistas, entre bombeiros e autoridades, seguiam trabalhando no local na busca por sobreviventes e na remoção de escombros. Em um pronunciamento à nação, o presidente Vladimir Putin prometeu punir os responsáveis pelo ataque e garantiu que suspeitos foram detidos quando fugiam para a Ucrânia, sem mencionar a reivindicação do grupo jihadista Estado Islâmico. Pouco antes, o Kremlin havia anunciado a prisão de 11 pessoas, incluindo os 4 terroristas diretamente envolvidos no ataque. Все 4 непосредственных исполнителей теракта, все те, кто стрелял, убивал людей, найдены. Todos os 4 autores do ato terrorista que atiraram e mataram pessoas foram detidos. Eles viajavam em direção à Ucrânia, onde, de acordo com dados preliminares, uma janela havia sido preparada do lado ucraniano para que cruzassem a fronteira do estado. Todos os autores, organizadores e instigadores deste crime serão justa e inevitavelmente punidos. Quem quer que seja, quem quer que os tenha ordenado. Repito, vamos identificar e punir todos os que estão por trás dos terroristas, que prepararam quem realizou o ataque. Esse golpe na Rússia e em nosso povo. Is honoring President Obama. He is the founder of ISIS. He's the founder of ISIS, okay? He's the founder. He founded ISIS. And I would say the co-founder would be crooked Hillary Clinton. O que aconteceu no Brasil foi inacreditável, porque eu fui a prova viva da perseguição que acontece aos próprios brasileiros. Portanto, se até um cidadão europeu sente na pele uma perseguição política, um interrogatório de cariz político, de crime de opinião, quanto mais os próprios brasileiros. E é isso é que deixou tanta gente de boca aberta e teve uma repercussão internacional muito grande. Eu tive entrevistas para a Espanha, para a Itália, para o Japão, porque eles não queriam acreditar. Um cidadão português interrogado por questões políticas. Mas o Brasil isso está mesmo assim mal. E mesmo muitas pessoas que falavam comigo diziam assim, afinal aquilo está mesmo mal. Afinal tu não exageravas. Ou seja, foi um episódio que funcionou muito contra eles, porque fez com que a comunidade internacional percebesse realmente que algo de muito grave ali se passa, onde até um cidadão europeu sofre na pele essa perseguição. E depois eles deram, além desse tiro no pé, porque a ideia era, havia três cenários na mesa, eu já falei com muitas pessoas, era, ou impedirem-me de fazer a reportagem na Paulista, para eu não levar essas informações para a Europa. Porquê? Porque, por exemplo, em Portugal não passou em nenhuma televisão, é como se não tivesse existido, portanto, e o governo português está muito ligado ao governo Lula, andaram a fazer o L. Ou, segundo, apenas assustar-me, intimidar-me, que é outra coisa estranha, no AI-5, a ditadura do AI-5, a polícia interrogava pessoas querendo saber o que a pessoa sabia. Agora, como estamos vendo por esses áudios, a polícia quer que a pessoa conte o que ela, a polícia, quer divulgar. É o contrário, você não tem que dizer que quem você conhece, a organização a que você pertence, subversiva, que está subindo. Não. Você tem que dizer que fulano fez tal coisa para montar a história que interessa ao Alexandre de Moraes. Mas, o que é o ministro Alexandre de Moraes, além de ser ministro do Supremo? Porque ele é mais que os outros. Ele, ontem, nós estávamos comentando a condenação de uma professora de 71 anos a 14 anos de prisão. Autor da sentença, Alexandre de Moraes. Ele examinou o caso, mas se não há individualização da conduta, porque ela foi condenada a 14 anos e não a 17, como outros, ou absolvida.
Não há individualização da conduta. Ele não pode dizer, ela só fez isso. Não, porque eles já abriram mão de uma regra que não pode ser revogada. Já fizeram isso. O Alexandre de Moraes não é diferente do que foi resumido ali na frase do Luís XIV, quando era imperador da França. L'État c'est moi, o Estado sou eu. O Alexandre de Moraes está dizendo, a lei sou eu. O Supremo está agindo fora da lei e tem um homem que é a lei. Decidiu prender, como decidiu soltar, por um tempo sempre com tornozeleira. Solta, e ninguém tem nada a perguntar, nenhum ministro, nenhuma instituição, nenhum senador, o presidente do Senado, nada a dizer, deputados, o que é isso? O que é isso? Que cargo exerce o Alexandre de Moraes? A primeira coisa que eu quero saber. Segundo, qual é a lei? Que tipo de legislação ele está usando para condenar, soltar, etc. Ele manda no Brasil com o voto de quem? Com o voto de quem? Com o voto do Michel Temer, que o indicou. Ele assumiu o comando desses inquéritos todos, começou a assumir quando ele era o caçula da corte. Agora ele já é veterano lá. O que aconteceu? Por que ele é mais que os outros? Os outros não têm nada mais a dizer, os mais antigos concordam com isso. Antes havia regras. O AI-5 era um conjunto de regras. Você podia achar todas abomináveis, mas elas existiam. E agora você não sabe que lei você deve cumprir para não ir para a cadeia. Você depende da vontade do Alexandre de Moraes. Isso foi longe demais já há muito tempo. Já foi longe demais. É intolerável. E eu me pergunto como é que o Supremo vai sair dessa. Não vai adiantar. Não adianta. Você pode falar o que você quiser. Eu vi isso ao que desce. Eles não aceitavam e discutiam que a minha versão não era verdadeira, que não podia ter sido assim, que eu estava mentindo. Eu vou dizer, pelo que eu sentia. Eles já estão com a narrativa pronta deles, é só fechar, e eles querem o máximo possível de gente para confirmar a narrativa deles. Que ora se encerra, pelo menos neste ponto se encerra, até que venham eventualmente novos elementos, mas neste momento nós temos bem claro os executores deste crime. Quais foram as medidas tomadas entre ontem e hoje, executadas a partir de 6 horas da manhã de hoje, domingo? Foram as prisões de Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, a prisão também de Chiquinho Brazão, deputado federal, a prisão de Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro e ex-chefe do Departamento de Homicídio, e foram determinadas algumas medidas cautelares diversas da prisão, não só com relação a esses 3 que se encontram já detidos em dependências da Polícia Federal no Rio de Janeiro, mas também foram alvo de medidas cautelares esses 3 presos e outras pessoas, quais sejam Érica Andrade, que é esposa de Rivaldo Barbosa, Giniton Lages, delegado da Polícia Civil e ex-chefe do Departamento de Homicídios do Rio de Janeiro, Marco Antônio Barros, comissário de Polícia Civil do Rio de Janeiro, e Robson Calixto Fonseca, assessor do Tribunal de Contas do Estado de Rio de Janeiro.